Capítulo 328, Intenção assassina no ápice. Tradução, Jingle revisão, Hazel. Nesse momento, inúmeras cabeças surgiam de todos os lugares na grande praça no pico da montanha do misterioso e insombrio, uma visão extremamente movimentada. Incontáveis praticantes vindos de todos os lugares estavam se reunindo aqui. Por um tempo, vários sons e barulhos convergiam juntos antes de subir aos céus, e se espalhavam de tal forma que ela poderia ser ouvida até mesmo em 100 metros de distância. Em alguns assentos da praça, sentaram-se alguns famosos líderes de seitas da grande província desolada. Com uma olhada rápida, podia-se dizer que havia muito deles e mesmo Muley da seita do grande diabo e Uso da aliança marcial estavam entre eles. Esse tipo de arranjo era razoavelmente grandioso. O que o culto do fantoche fantasmagórico está planejando fazer? Eu ouvi dizer que eles convidaram quase todas as seitas e facções famosas da grande província desolada nesses últimos 2 dias. De acordo com notícias internas que eu obtive, os planos do culto do fantoche fantasmagórico é de reunir as facções da grande província desolada para formar uma aliança, a fim de se catapultarem no rank de elite do grande Império Yan. O que? A ambição de Telei é realmente tão grande. Existiam tantas facções dentro da grande província desolada. Querer integrar todas elas juntas é mais fácil dizer do que fazer. Além do mais, a seita do grande diabo e a aliança marcial não são muito mais fracas que o culto do fantoche fantasmagórico, como eles poderiam permitir esse tipo de coisa? Tesha avançou para o estágio avançado da manifestação. Portanto, seria difícil encontrar um oponente para ele em toda a grande província desolada. Juntos com a sólida base do culto do fantoche fantasmagórico, eles podem ter um pouco de qualificação para fazê-lo. Isso será difícil. Naquela incomparável praça, incontáveis olhares olhavam na direção dos vários líderes enquanto sussurros furtivamente se espalhavam. Em resposta para aqueles numerosos sussurros, a expressão do líder da seita permanecia fria, fazendo eles serem incapazes de adivinhar exatamente no que ele estava pensando. Em meio ao burburinho, um som de sino de repente soou. Imediatamente, o tumulto na praça se tornou muito mais silencioso quando olhar atrás de olhar miravam as posições mais à frente. Aquele era o lugar do culto do fantoche fantasmagórico, e no centro estava o líder do culto do fantoche fantasmagórico, Tesha. Sob a atenção da multidão, Tesha lentamente se levantou, quando um sorriso brilhante surgiu em seu rosto extremamente severo. Então, ele juntou seus punhos e se curvou para o seu entorno antes de ele dizer: já que todo mundo aqui é gracioso o suficiente para comparecer no meu culto do fantoche fantasmagórico, deixe-me agradecer a todos vocês primeiro. As palavras de Tesha imediatamente fizeram várias facções juntarem seus punhos e retornar suas saudações. Afinal, todo mundo sabia que o culto do fantoche fantasmagórico era a facção mais poderosa nesse meio, e mesmo a seita do grande diabo e a aliança marcial não ousaram ofender eles. Todo mundo aqui deve estar imaginando o porquê de eu ter convidado todos vocês. Tesha sorriu. Então, sem mais delongas, ele disse casualmente: eu acredito que todo mundo aqui saiba que apesar de que a nossa grande província desolada é a maior província da grande dinastia Yan, nossa posição não é a maior. Na grande dinastia Yan, as facções de elite continuam sendo os 4 grandes clãs, também como aquelas facções com fundos poderosos. Eles são os únicos que dão as ordens na grande dinastia Yan e eles desfrutam de enormes privilégios. No entanto, nós apenas podemos ocupar uma região e isso é realmente frustrante. Nos assentos, Muley, Uzu e o resto ligeiramente franziram suas sobrancelhas, como se eles soubessem o que Tesha estava prestes a dizer.
Enquanto isso, atrás dele, Muqianqian e Wuxiai eram ambos indivíduos afiados também. Quando eles viram as expressões de seus pais, seus corações afundaram também. Então o que exatamente o líder da seita Tesha deseja? Nesse momento, outro líder de uma facção juntou seus punhos e perguntou. Baseado em cada facção por si mesma da grande dinastia Yan, nós somos naturalmente incapazes de alcançar as posições de elite da grande dinastia Yan. Contudo, se nós nos aliarmos, nós seríamos capazes de nos levantarmos contra essas poderosas facções da grande dinastia Yan. E nesse momento, nós iremos desfrutar de incontáveis privilégios que excedem em muito o que a grande província desolada pode nos oferecer. Todos aqui irão se beneficiar tremendamente. As palavras de Tesha carregavam um certo fascínio. Líder da seita Tesha, você deseja formar uma aliança. Outro líder de facção abriu sua boca e disse. Sim, Tesha sorria conforme ele acenava com a sua cabeça. Então, seus olhos varreram lentamente todo o campo antes de finalmente parar em Mulei e Uso. Então, ele sorriu conforme dizia, o que vocês acham da minha sugestão? Toda a praça estava quieta. Os olhos de várias pessoas de várias facções começaram a brilhar. Se essa fosse uma verdadeira aliança, ela poderia ser viável. Contudo, esse Tesha é extremamente ambicioso e seu motivo não poderia ser tão simples. Sendo assim, muitos deles estavam preocupados que eles terminassem como ferramentas para Tesha. O que o líder da seita Tesha diz faz sentido. Se nós nos unirmos, nós não teremos mais que temer o chamado de os 4 grandes clãs, também como aquelas grandes facções com um fundo extremamente sólido. Nossos status definitivamente irão crescer se comparado ao de agora. Visto que a multidão afundava em silêncio, um ancião de repente abriu sua boca e disse. Suas palavras indicavam que ele realmente concordou com a proposta de Tesha. Haha, agora o culto do fantoche fantasmagórico é poderoso e próspero. Sendo assim, com o líder da seita Tesha mostrando o caminho, se nós formarmos uma aliança, ele definitivamente pode nos conduzir até estarmos a par com as outras facções poderosas. Outro homem de meia idade com as costas de um tigre e cintura de um urso abriu sua boca e disse. Um pouco depois dos dois falarem, várias outras facções seguiram e acenaram suas cabeças em aprovação. Em um curto período de tempo, a sugestão de Tesha parecia ter ganhado muito apoio. Os olhos de Mulei e Uso varreram as facções que estavam apoiando a proposta, enquanto um riso passou pelos seus rostos. Ambos eram homens espertos e eles naturalmente sabiam que aquelas facções haviam sido compradas pelo culto do fantoche fantasmagórico há muito tempo. No entanto, apesar deles saberem desse fato, seus corações estavam um pouco reprimidos. Nesse meio ano, o culto do fantoche fantasmagórico havia ficado cada vez mais poderoso e eles haviam se aliado secretamente com várias facções. Tecnicamente falando, eles podiam ser considerados como a facção número 1 da grande província desolada. Sendo assim, essas eram notícias extremamente ruins para a seita do grande diabo e a aliança marcial. Além disso, se eles escolhessem se virar contra o culto do fantoche fantasmagórico agora, mesmo se a seita do grande diabo e a aliança marcial unissem forças, seria bastante difícil para eles lutarem. Afinal, Tesha estava no estágio avançado da manifestação, e isso era o suficiente para colocar medo no coração de qualquer um. Irmão Mulei e irmão Uso, o que vocês dois acham? Na praça, Tesha de repente sorriu quando seus olhos se viraram para a dupla Mulei. Evidentemente, ele entendeu que contanto que ele fosse capaz de subjugar a seita do grande diabo e a aliança marcial, toda a grande província desolada seria o domínio do seu culto do fantoche fantasmagórico.
Esse assunto é muito sério e nós devemos considerá-lo a partir de uma perspectiva a longo prazo. Muley e Uso olharam um para o outro, antes de os dois sorrirem. Nesse momento, eles não ousariam rejeitar Tesha abertamente. Portanto, eles só poderiam gastar tempo. Quando ele ouviu suas palavras, Tesha sorriu gentilmente. Como se ele não soubesse o que a dupla Muley estava pensando sobre, após ele casualmente murmurar algumas palavras, ele de repente balançou sua palma. Então, dúzias de discípulos do culto do fantoche fantasmagórico levantaram um palco gigante e lentamente caminharam para fora. Dentro da jaula, uma gigantesca besta demoníaca estava atacando maniacamente a jaula de aço, fazendo sons profundos que soavam continuamente. Que aura poderosa vinda daquela besta demoníaca! Ela está provavelmente no estágio inicial da manifestação. Conforme eles olhavam para aquela besta demoníaca dentro da jaula de aço, uma comoção imediatamente surgiu na praça. Essa é a besta demoníaca de Lindó. Mukiankian e Usiai encararam a besta demoníaca na jaula de aço, enquanto seus rostos se contorceram levemente. Com relação a Xiaoyan, eles eram bastante familiares. Aquela besta demoníaca provavelmente alcançou o estágio inicial da manifestação. Contudo, ela ainda falhou em escapar do culto do fantoche fantasmagórico. As expressões de Muley e Uso eram um pouco aflita. Ambos sabiam que uma batalha de 1 contra 1, mesmo se fossem eles provavelmente não poderiam subjugar Xiaoyan. No entanto, o culto do fantoche fantasmagórico foi capaz de capturá-la diretamente. Isso sem sombras de dúvidas demonstrava que o culto do fantoche fantasmagórico era muito mais forte que eles. Tesha obviamente está tentando mostrar a força do seu culto do fantoche fantasmagórico. Mukiankian cerrou levemente seus dentes prateados conforme ela dizia suavemente. Eu acredito que a maioria de vocês não reconheçam esse animal desgraçado. Meio ano atrás, essa fera miserável mergulhou para dentro da fenda misteriosa do Insombrio junto com aquele bastardo, Lindó. Contudo, enquanto aquele pequeno bastardo morreu lá dentro, esse animal desgraçado sobreviveu. Nesse momento, esse líder da seita planeja esfolar essa besta viva e usar seu sangue fresco para assinar nossa aliança. Um sorriso venenoso que fez a todos se arrepiarem surgiu nos olhos de Tesha. Então, ele lançou diretamente um soco e explodiu a jaula de aço. Rugido. A jaula de metal explodiu e o Xiaoyan dentro imediatamente planejou bater suas asas ensanguentadas para escapar. Contudo, antes dele poder se mover, Tesha deu um passo à frente. Então, ele fechou sua mão antes de uma mão gigante de poder Yuan tomar forma no meio do ar e bater viciosamente no corpo de Xiaoyan. Estrondo. O corpo de Xiaoyan caiu fortemente na praça quando enormes rachaduras se espalharam embaixo dele. As escamas por todo o seu corpo se quebraram enquanto sangue fresco fluía freneticamente. Essa era uma visão extremamente lamentável. Ofendendo o meu culto do fantoche fantasmagórico, mesmo se for apenas uma fera, o líder da seita irá ter certeza de te fazer perder a vontade de viver e te fazer suplicar pela morte. A voz venenosa de Tesha tocou no ouvido de todos, fazendo um bom número de rostos se contorcerem. Ele estava claramente alertando todos eles. Esse bastardo! Mukiankian cerrou seus dentes prateados. Ela não esperava que Tesha seria realmente tão tirânico e cruel. Muley e Uso trocaram um olhar conforme cerravam seus punhos ligeiramente. As palavras de Tesha foram claramente destinadas para ambos. Parece que se eles não concordarem com a aliança hoje, uma batalha trágica estaria garantida. Pelo seu posicionamento elevado, as flutuações nas expressões de todos entraram nos olhos de Tesha enquanto o sorriso sinistro em seus lábios crescia ainda mais.
Criatura maligna, se você deseja culpar alguma coisa, culpe o fato de que você seguia um mestre inútil. Tesha riu fortemente para os céus enquanto uma aura cruel explodia. Apertando seu punho, uma mão gigante de poder Yuan bateu para baixo com uma força poderosa, esmagando fortemente na direção de Xiao Ouyan, que já estava incapaz de se mover. Estrondo. Um barulho estridente de repente soou no local enquanto incontáveis olhares se concentraram no centro da praça. Contudo, ao invés do espetáculo cheio de sangue como eles esperavam, eles de repente viram um círculo quase sólido como uma barreira de luz de energia mental espalhada sobre Xiao Ouyan, o protegendo. Além do que, quando o ataque de Tesha atingiu o escudo de luz de energia mental, ele meramente fez ondulações violentas se espalharem, e não conseguiu quebrá-lo. Esse escudo de luz de energia mental era realmente tão forte. Os inúmeros pensamentos das pessoas chegaram a um ponto insuportável neste momento, antes deles abruptamente se virarem para Xiao Ouyan, apenas para ver uma figura aparecer lentamente na frente dele como um fantasma. Lindo! Incontáveis olhares convergiram nos olhos escarlates do rosto jovem que estavam repletos com uma interminável e aterrorizante intenção assassina. Imediatamente, suspiros de descrença soaram pela praça, enquanto o sorriso sinistro do rosto de Tesha congelou lentamente.